O acesso ao crédito tem papel fundamental na vida de milhões de empreendedores no Brasil. Quando bem estruturado, ele pode ser um motor de inclusão produtiva, ajudando pequenos negócios a crescerem, gerando renda e desenvolvimento regional. Mas, ao mesmo tempo, o crédito mal desenhado pode levar ao endividamento e à exclusão financeira. Eu sou Vinícius Picanso, professor do INSPER e pesquisador do Centro de Estudos em Negócios, o CENEG. No episódio de hoje, nós vamos discutir como o crédito pode ser bem desenhado de forma responsável para promover impacto social positivo e, ao mesmo tempo, viabilidade financeira. Para essa conversa, recebo a Carol da Costa, diretora de Impacto e Sustentabilidade da Stone. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Carol. Muito obrigado por estar conosco. E o professor Dani Claro, líder do Núcleo de Marketing Analítico do INSPER. Vinícius, muito obrigado pelo convite. Vai ser ótimo poder discutir com a Carol e com você aí esse assunto que é super importante para o Brasil, para as empresas, né, para a nossa sociedade. Com certeza. Muito obrigado, Dani, por estar aqui conosco também. Este é mais um episódio da série CENEG Talks, que é um espaço dedicado ao debate sobre sustentabilidade, tanto numa perspectiva ambiental quanto social, mas também de comportamento e cultura organizacional das empresas. Em cada episódio, teremos sempre um pesquisador do INSPER e um especialista, o especialista de mercado ou da academia, para nos trazer insights sobre sustentabilidade nas suas múltiplas abordagens. Então, vamos lá. Carol, eu queria começar com você. E a Stone trabalha muito próxima dos empreendedores, né, os milhões de empreendedores, pequenos empreendedores no Brasil. Como que o crédito, quando ele é bem desenhado, ele pode ser um catalisador para a inclusão produtiva para esse público em específico? O Brasil é um país das pequenas empresas, né? Por exemplo, só de mês a gente tem aí 14 milhões no Brasil. É uma estimativa difícil, né? Mas os dados mostram que quase 30%, né, da nossa economia é informal. E aí você vê a renda, né? Essa renda complementar, que a pessoa tem um emprego, mas também, né, Dani, a gente estava falando, vende bolo, faz costura. Então, esse é o Brasil, esse é o Brasil real. E quando a gente fala de apoiar essa massa, né, de indivíduos que querem gerar renda, tem uma dificuldade enorme de gerir o capital, tem uma dificuldade enorme de tornar esta renda estável, o crédito é um grande aliado. Só que o que a gente aprende, né, nessa nossa jornada de acompanhar, né, esse empreendedor, e no caso, né, agora recentemente com o Instituto Stone, inclusive o empreendedor da base da pirâmide, né, é que esse crédito, quando a gente fala de bem desenhado, significa o quê? Primeiro, ele tem que ter um elemento muito forte de capacitação. E depois a gente vai falar mais disso, mas essa capacitação, ela não é uma capacitação qualquer. Porque a maioria dessas pessoas tem uma dificuldade grande de alfabetização digital, tem uma dificuldade grande de ter tempo para essa capacitação. Então, ela tem certas configurações que eu falo depois, mas essa capacitação ela é crucial. O segundo, esse crédito, ele precisa ter um elemento de flexibilidade, né? Você não pode fazer modelos de crédito, ou mesmo de scoring de crédito, que sejam idênticos ao que você faz para negócios que estão um pouco mais estruturados, né? Então, você precisa achar novos modelos de concessão de crédito e de cobrança desse crédito. E acho que tem a importância também de produtos que compõem essa geração de renda, por exemplo, microseguros, enfim, que ajudem essa pessoa a ter mais resiliência. Porque o grande tema para o microempreendedor da base da pirâmide é a resiliência, não é tanto crescimento. É como torná-lo mais resiliente. Então, o crédito bem desenhado, ele tem que endereçar a resiliência desse microempreendedor, desse nanoempreendedor. Na verdade, a gente está usando até a palavra nano para realmente dar a real dimensão de quem é esse indivíduo. Perfeito, muito interessante. E Dani, quando a gente vai para a literatura especializada no tema, o que a gente encontra sobre o papel do crédito na inclusão produtiva desses pequenos empreendedores ou nanoempreendedores, agora aprendi um termo novo? Tem uma corrente muito forte em marketing atualmente na academia e que, obviamente, impactado pelos negócios, né? Que é o que é conhecido como marketing transformativo, né? Um marketing um pouco mais consciente, com propósito, né? Um marketing que leva em consideração que o mercado
não é composto apenas de consumidores, mas é composto de seres humanos, né? E que tem uma vida nesse planeta, né? E planeta entenda aí por também as questões todas do meio ambiente, né? Então o ESG acaba sendo trazido para as discussões atualmente de marketing, né? E nesse sentido, você vê que interessante, né? Tem saído muita pesquisa acadêmica, né? E vou levar agora mais para a parte de crédito. Muita pesquisa acadêmica do lado do meio ambiente, mas tem também do lado social, tá? E alguns anos atrás, junto com a professora Faradiba e o professor Júlio Trescente, a gente conseguiu ter acesso a uma base de dados super rica de consumidores que usam crédito, né? E uma característica muito peculiar, consumidores de baixa renda, né? Então, olha que coisa interessante, né? A gente começa falando de marketing e agora a gente está olhando o consumo, né, com um pouco mais de responsabilidade, né? Porque se a gente for olhar a tradição de marketing, libera crédito porque assim a gente consegue vender mais. Mas agora a questão no longo prazo, né, como é que a gente consegue fazer com que esse indivíduo, ser humano, né, consumidor, que assume o papel de consumidor, ele use isso no longo prazo, né? Assim, muitas das empresas, às vezes, no afã de entregar resultados de curto prazo, né, acabam com o mercado, né? Porque aí o consumidor, por exemplo, no caso de crédito em particular, se torna inadimplente, né? E o inadimplente é um problema sério, porque assim, tira ele do mercado formal de consumo, né? Então a gente com acesso a essa base super rica, um parceiro que a gente pediu para a gente anonimizar a pesquisa, a gente conseguiu ter acesso a mais de 80 mil clientes de baixa renda. E só para deixar claro o que a gente chama de baixa renda, né? Que a gente olha, né, assim, referências de ONU, até no Brasil mesmo, nós estamos falando de um cliente que recebe 700 reais por mês, tá? E curiosamente, essa empresa, ela oferece um limite de crédito de 400 reais. Então, assim, nós estamos falando de um endividamento, assim, monstruoso, proporcionalmente falando, né? E aí foi interessante porque a gente acompanhou por 60 meses. Então é o clássico estudo de cohort, né? A gente viu todo mundo que começou a utilizar o cartão de crédito lá 5 anos antes, né? E por 60 meses a gente acompanhou o consumo dessas famílias, quer dizer, no final, famílias, né? E a gente viu a importância, né, em particular nesse estudo, do acesso ao crédito para essas populações, esses mercados, né, vulneráveis, o quanto que isso aumenta o consumo deles. E a gente consegue identificar, inclusive, categorias de consumo. A gente estava falando agora há pouco, né, a questão de alimento. Nós estamos falando de alimento. Não é sabe, o não discricionário, os bens de luxo. Não, nós estamos falando de alimento, né? Então, a importância que o crédito tem para essas famílias, né, e diga-se de passagem, coisa de quase 50% da nossa amostra é de pessoas autônomas, tá? Mais de 60% são mulheres, né, que têm acesso a esse crédito, né? E a gente percebe um aumento do que a gente está chamando de bem-estar, né? O well-being, que é o que está sendo muito discutido hoje na literatura, né? E curiosamente na literatura de marketing, né? E a gente, com esse projeto, visa justamente tentar contribuir para o nosso melhor entendimento desse fenômeno, né? Acima de tudo, né, consumidores, no longo prazo, tendo acesso a crédito, eles melhoram a qualidade de vida deles, né? Então, assim, o crédito é realmente, né, esse lado social, né, não só do crédito, né, e a gente vai falar um pouco de educação já, financeira, né, que a gente tem também um outro projeto no núcleo, são cruciais, né, para a gente desenvolver, evoluir como sociedade, né? Carol, o Dani estava mencionando sobre essa questão, né, no caso específico do estudo, né, a relação entre o crédito e a renda e todas essas questões, né, que na verdade
dizem respeito a diferentes perfis de empreendedores, consumidores e tal. Então, eu imagino que exista aí uma necessidade de estruturar linhas de crédito sob medida, de forma customizada para diferentes perfis. Você poderia explicar para a gente como é que funciona isso? Sim. É muito interessante, né? Inclusive ver como uma linha importante na área de impacto, saber estudar o fenômeno bem, saber usar dados para entender o fenômeno e, com isso, você criar produtos e serviços mais inclusivos. Isso é uma forma muito significativa de impacto, né? E veja como, né, o Dani falou super bem, está tudo correlacionado, né? Quando você aumenta o acesso a crédito, seja parcelamento sem juros ou crédito rotativo, a gente sabe que tem uma série de questões, o estudo fala muito bem, né? O estudo que o Dani com a Fará e o Júlio fizeram, fala muito bem dessa situação, né, que muitas das vezes gera uma condição de vida pior, não melhor, né? E tem como fazer isso ficar melhor. Isso gera também o ímpeto para o empreendedorismo. Muitas vezes o empreendedorismo acaba sendo consequência desse consumo para que a pessoa tenha uma renda extra. E aí, como que você, levando em consideração essa situação de maneira sistêmica e também colocando um pouco aqui uma projeção macroeconômica do país, que a gente sabe que tende a aumentar os juros desse crédito, né? Como que se desenha crédito, né? Como que você usa essas informações para desenhar modelos de crédito que sejam inclusivos e que façam bem para esses indivíduos, para que eles possam aumentar a resiliência e até isso migrar para um crescimento, tá? Eu gosto de falar de alguns elementos, né? O primeiro deles e é muito legal esse papo está sendo feito no núcleo de marketing analítico, né? Tem um mundo de possibilidades para se estudar o que se chama score psicométrico. E é diferente de modelos tradicionais hoje, né, que são amplamente utilizados, né, por crédito tradicional, que é olhar basicamente inadimplência, né? Você está inadimplente, você é o tal negativado, e esse negativado acaba sendo preterido, né, nessas ações aí, nessa busca por crédito. Primeira coisa, então, é como que você dá uma nota de crédito para pessoas que o padrão tradicional de scoring não contempla. Isso que já dá um espaço enorme de conversa, né? A segunda, para desenho de crédito, exatamente o que o Dani falou, tentar entender qual é o tamanho desse emprego, quando ele pode chegar, né? É o famoso, assim, qual é a capacidade que essa pessoa tem. Crédito geralmente está ligado a caráter, colateral e capacidade. Quando você olha base da pirâmide, são os 3 Cs que a gente brinca, né? Quando você olha a base da pirâmide, dificilmente as pessoas têm colateral. Elas não têm algo para dar. Então, o que você tem que trabalhar? O caráter, e aí o score psicométrico tende a responder isso, será que eu consigo capturar caráter, entre aspas, né, nesse termo aí genérico do mundo do crédito, por modelos psicométricos comportamentais. E o segundo é como que eu posso tanto identificar a capacidade, olhando o que essa pessoa faz, o que ela é capaz de fazer, ou eu instrumentalizá-la para aumentar a capacidade. Aí entra a educação financeira, que eu acho que a gente também está nos primórdios de como fazer isso de uma forma, a gente estava falando, né, Dani, proativa, customizada, enfim. E aí eu acho que a gente tem muito, assim, a gente pode ter muito a tecnologia como aliado, se fala muito, é um chavão, né? Mas saber para que exatamente você quer a tecnologia é importante. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma aferição de capacidade, hoje, quando você vai olhar a base da pirâmide, microcrédito em geral, os modelos mais, digamos, divulgados é o do aval solidário e do agente indo lá e avaliando essas pessoas. Isso é poderoso. Mas ele tem uma dificuldade grande de escala e ele é custoso. Então, como a tecnologia pode ajudar aí, né? Acho que eu quero depois falar um pouco até do ecossistema das OCPs, né? Que a gente pode fortalecer nesse sentido. Sair um pouco, pegar modelos híbridos, não só for-profit puro, mas non-profit junto, e a gente pode falar um pouco mais disso. Então, acho que quando você olha a base da pirâmide, o desenho de crédito passa por você fortalecer os 2 Cs, dado que colateral é muito mais difícil de você contemplar nos processos de crédito. E aí vem o psicométrico, né, os modelos comportamentais preditivos, aí você precisa de grandes bases de dados para usar generic machine learning e tudo isso. E a parte de capacidade, que aí é o que eu falo do uso da tecnologia, tanto para aferição
no momento, né, da interface no caso da gente, né, o empreendedor, e a parte de capacitação e formação. Esse estudo em particular que eu mencionei agora há pouco, a gente discute uma tensão muito grande entre dois produtos existentes no mercado. Um muito mais tradicional, conhecido como crédito rotativo, né? Então a pessoa recebe o cartão de crédito e decide pagar uma parte desse cartão de crédito, né? da fatura, né? E o que ficou em aberto passa, né, a incidir um juro. O que acaba acontecendo que, em particular, uma família, né, um consumidor, usuário de crédito de baixa renda, o impacto é enorme, porque isso vai criando um montante assim, muito grande, e aí o colateral não tem, capacidade de crédito não tem, de geração de caixa, aí a gente tem um problema seríssimo. E nós estamos falando de curto, médio prazo, né, de longo prazo. Então, esse indivíduo, e o nosso estudo mostra que esse indivíduo que utiliza demais do rotativo, ele acaba se tornando inadimplente em poucos meses. Tá? Então, a gente observa o inadimplente, a gente observa também o churner, que tem uma característica bem particular. O churner é aquele que deixa de usar o crédito, ele simplesmente cancela a conta. Né? E eles pagam o que estava em aberto. Que essa é uma oportunidade muito grande, né, para o Brasil, para a gente fazer diferença, obviamente usando a iniciativa privada, usando de repente reguladores, que a gente consiga caminhar e aproveitar a oportunidade de educar, que a gente fala no próximo bloco, essas pessoas, né? Porque me parece que essas pessoas que deixam de usar o cartão de crédito, elas têm um comportamento mais parecido com aqueles que utilizam o crédito sem ter problema de inadimplência do que aqueles que realmente se tornarem inadimplentes. Eu acho que a gente tem 3 grupos bem distintos aí que daria para pensar em modos de atuação, né, diferentes, né? Mas eu queria trazer para o produto em si. E aí é curioso que aqui no Brasil a gente está muito familiarizado com esse parcelamento na boca do caixa. Que no passado a gente conhecia isso como o carnê, né? Quem tem mais idade, e a literatura falava disso, né? O carnê da Casas Bahia, né? Então, assim, você compra o sofá, compra a geladeira e parcela comigo Casas Bahia, né? Em algum momento o mercado foi se organizando e esse crédito foi transferido para o banco. Né? E a Casas Bahia continuou concentrado no core business dela, que é ser varejista de bens de consumo durável. Né? Muito bem. Nos Estados Unidos, recentemente nós estamos falando de talvez pós-pandemia, que a coisa começou a se intensificar, tem uma coisa chamada de Buy Now, Pay Later. Eles descobriram o carnezinho. Eles descobriram uma modalidade que a gente já tinha no Brasil de longa data. Essa história de parcelar era uma coisa quase que, enfim, não estava no métier, né, no dia a dia das famílias americanas, né? E diga-se, e entenda que isso, nós estamos falando de Europa também, já está chegando na Inglaterra, né? Mas os países desenvolvidos perceberam que a economia pode ser ativada por meio desse parcelamento na boca do caixa. E esse é curioso, que é um parcelamento que às vezes as pessoas não fazem sentido, que ele, para a família, o usuário de crédito, não tem custo, né? Não tem custo. Enquanto o juro praticado num rotativo é de 19,99% ao mês, esse não tem custo. Né? Então eu parcelo em 5 vezes, até 12 vezes, alguns oferecem até mais do que 12 vezes. Alguém tem que pagar essa conta. Né? E curiosamente, hoje em dia quem paga é o varejista. Na verdade, são os usuários são os consumidores que não utilizam do parcelamento, porque isso foi transferido para os preços. Né? Então o preço de todos os produtos que estão disponíveis naquele varejista. Muito bem. Como uma ferramenta de alavancar a baixa renda, né? Oferecer crédito, e veja, se a gente está falando de um micro, nano, né? Se aquela senhora que vende o bolo na frente de uma obra, né? O cafezinho na passagem num ponto num hub né? Importante de ônibus, ela precisa comprar os insumos, e os insumos estão aonde? No supermercado. Então ela chega lá, ela consegue viabilizar o negócio dela, eventualmente até expandindo o negócio dela, porque ela consegue parcelar.
né? Então, assim, isso é curioso porque tem uma tensão muito clara, mas infelizmente as famílias não têm a educação suficiente para poder utilizar desse crédito, né? E o nosso estudo foi interessante porque a gente traz essa tensão do uso do uso do rotativo tradicional para algo que no Brasil é tradicional, mas que agora foi impulsionado quando os bancos entraram, né, para apoiar os varejistas na hora de oferecer esse crédito. Esse crédito parcelado na boca do caixa, né? E o mais interessante dessa tensão, óbvio, né? Rotativo é destrutivo, né? O cliente para de usar, né? Mas a gente identificou também, né? A gente usou de alguns modelos dinâmicos, enfim, com todo o capricho e rigor que a gente pôde utilizar a parte da modelagem, a gente identificou um ponto ótimo de uso, tanto do rotativo quanto do parcelamento, né? E no nosso estudo a gente mostra lá, proporcionalmente ao que é a renda média desses indivíduos, até quanto eles podem chegar de uso, que óbvio que está sempre abaixo do limite de crédito Perfeito. deles. O ponto ótimo seria até onde eles podem chegar. O ponto ótimo é não gaste mais do que Não isso, gaste mais porque a do hora que que isso, é um você gasta teto, né? mais do que isso, o seu consumo começa a cair. Tá, Tá? entendi. E no Curioso. médio prazo, você se torna inadimplente. Hum. E aí volta a questão do score de crédito, né? Assim, eu achei ótimo os 3 Cs, né? Colateral, caráter E capacidade. E capacidade. capacidade. Olha lá. É antigo Também, isso no também, mercado. Você sabe, nesse nosso estudo, a gente também teve um cuidado especial para tentar entender um pouco melhor o perfil, né? Quem era a persona. A gente até criou uma persona lá, usando as médias de informações super valiosas que a gente possui desses consumidores nessa base extremamente rica, né? E foi interessante que a gente não encontrou umas diferenças muito grandes demográficas. E aí, demográfica, nós estamos falando de idade, de gênero, de renda, tá? Atividade formal, econômica, né? Se é CLT, se é autônomo e que tipo de autônomo que é, qual a indústria que trabalha, qual o setor que trabalha. Então, foi curioso que quando a gente olhou essa carteira que a gente está usando e a gente segmentou ela, né? Aqueles que usaram o crédito e continuavam usando por 60 meses, e a gente comparou com aqueles inadimplentes, né? Curiosamente, os inadimplentes daqueles que continuaram usando o crédito, que a gente acha que esses são saudáveis, seria quase que o nosso benchmark. Então, esse é o consumidor que consegue, né, usar crédito muito bem e aumentar o well-being, né, o bem-estar. Quem sabe a gente não acha nesses demais alguns que se parecem com aqueles e entende que alavancas a gente precisa mexer para que eles possam se tornar aqueles que vão obter sucesso na vida, né? E foi curioso que demográficos a gente não consegue identificar diferenças. Então, se a gente bater o olho no indivíduo, é o mesmo, o que vai se tornar inadimplente daquele que vai continuar usando o crédito. Muito bem. Mas aí tem a questão que, né, os estudos psicométricos, né, que você falou, é a parte comportamental, né? Então tem uma parte comportamental que a gente identificou que realmente diferencia o uso do crédito daquele que continua daquele que se tornou inadimplente. Para dar um exemplo, por exemplo, né, como a gente observava que tipo de categorias de produto eles consomem, né, a gente consegue observar que alimento, e curiosamente, a gente tinha uma categoria que reforma, né, cuidado com a casa, que alguém vai achar, puxa vida, né, tá ampliando a casa, tá melhorando a casa para mais conforto. Não, muitas das vezes não, é para trazer o primo para poder viver com ele. Ou mais do que isso, na verdade, está indo atrás de insumos. Se a gente está falando de um pedreiro e de um encanador, ele está indo na loja de material de construção para comprar insumos que ele vai repassar para o cliente e vai receber, eventualmente, até com alguma margem, né? Então, a gente percebe que
né, o perfil de consumo ele é diferente das categorias que a gente observa nesse estudo, né? Mas aí como é que a gente consegue transferir, que eu acho que é a próxima pauta, né? Como é que a gente consegue transferir isso para as famílias? Como é que a gente consegue educar as famílias, né? O empreendedor, o nano empreendedor, né? Eventualmente até aquela pessoa que é CLT, que tem um emprego formal, né? Que ela pode ir para frente. Tinha até uma provocação que sempre foi feita, né, no time de pesquisadores e outras oportunidades que a gente teve de apresentar esse projeto, é a questão típica, né, da família de baixa renda, em que a mulher consegue o crédito e o marido destrói o bem-estar da família, porque de repente o marido não tem emprego e usa... E é interessante porque a gente não conseguiu ver diferença significativa daqueles que são casados, daquelas mulheres que são arrimo de família, elas que sustentam, né, a filha, o filho, de repente até a irmã mais nova, e a gente consegue observar o número de pessoas no domicílio e o uso de um segundo cartão, que aí é onde pode acontecer a violência, né? Então, assim, se eu sou o tomador de crédito, tá no meu CPF, né, o negativado, o meu CPF, e eu tenho um cartão extra, quem é essa outra pessoa? Qual o nível de responsabilidade que essa pessoa vai utilizar esse crédito, né? E a gente não... Então, a gente não conseguiu encontrar diferença significativa nessas variáveis que são super importantes, né? Então o que a gente mostra aqui, assim, agora é uma pura especulação, mas talvez um pouco, né, um pouco querendo olhar o lado cheio do copo, talvez a gente como sociedade civil estamos conseguindo coibir esse tipo de distorção, né, onde o marido passa por cima da mulher, ou enfim, famílias muito problemáticas, né? Então, assim, mas esse acho que é um lado poliana da minha parte. A gente não consegue chegar nesse nível de inferência, mas eu acho que do ponto de vista especular e a gente ter alguma vontade extra de continuar perseguindo essa missão super importante de oferecer crédito para baixa renda, eu acho que o estudo acabou deixando umas implicações muito bacanas, né? Tem um banco que, inclusive, em relação à Bet, colocou a mulher no papel decisor. Não vou citar o banco, mas assim, pôs a mulher como tomadora de decisão se pode ou não usar esse recurso. E acho que assim, os exemplos que vocês trouxeram, o estudo que vocês conduziram aqui no Núcleo de Marketing Analítico, acho que ilumina também outras possibilidades de estudo que vão eventualmente para entrar nessa dinâmica que é extremamente interessante e muito impactante, né? Como vocês estão colocando. Mas acho que esse é o gancho perfeito para o próximo tópico, que é capacitação e educação financeira, mais especificamente. E, Carol, eu queria começar com você nesse tópico, que vocês já falaram muito, acho que está muito claro isso, de que o crédito sozinho, né, eu brinco, ele não vai viver no vácuo, né? Ele precisa de algumas coisas. Então, uma estratégia seria, né, investir em capacitação, mas também em educação financeira. Então, qual é a sua experiência com essa combinação de crédito com capacitação e educação financeira? Por que isso é tão importante à luz do que, né, o estudo trouxe, a experiência de vocês nesse tema já há muitos anos? Obviamente, eu estou aqui respondendo, assumindo o nano empreendedor à base da pirâmide, né? Depois a gente pode falar de consumidor, vou deixar o Dani falar. Mas, assim, para o nano empreendedor, acho que eu gosto de citar muito um livro de 2009, do Collins e vários autores, chamado Portfolio of the Poor, feito em vários países onde a linha da pobreza é abaixo de $2 na época, agora mudou. E acho que esse estudo é um estudo de quase 250 famílias, que mostrou o que a gente hoje verifica em vários dos estudos que a gente conduz no Brasil, quando a gente olha para esse extrato da população. A grande dor, obviamente, não é só a falta de capital, mas é a gestão desse capital, em especial quando você tem situações onde você precisa do que eles chamam lump sum, né? Que é uma soma mais assim significativa para gastos como, às vezes, saúde, às vezes uma reforma, às vezes aquisição de um equipamento. E eles, obviamente, têm uma dificuldade grande com poupar, uma dificuldade grande com gerir esse fluxo de caixa, mesmo diminuto.
Então, quando você olha para a base da pirâmide, primeiro, a educação financeira precisa contemplar este elemento de gestão de caixa. Outro grande elemento que eles têm dificuldade, às vezes, é precificar o produto. Eles não sabem, por exemplo, né, o que entra no preço. Coisas básicas do tipo a luz que eu uso, a água que eu uso, né? O meu próprio tempo, né? A minha remuneração do meu tempo. Então, muitas das vezes tem dificuldade de entender, poxa, eu vendi tanto bolo, mas eu não tenho não tenho dinheiro, não tenho retorno disso. E tem elementos que são paralelos à educação financeira, mas estão ligados, né? Que é como que eu vendo, né? Como que eu consigo trazer mais clientes para mim, que isso está coligado. Mas o formato importa também, não só o conteúdo, né? Nossa experiência hoje tem N cursos sendo dados, assim, a gente tem muitas entidades que oferecem capacitações, mas o que mais parece trazer retorno é a mentoria, né? Você estar próximo desse empreendedor para escutá-lo, inclusive de que maneira ele faz a pergunta. Ele não vai acessar um conteúdo assíncrono, apertar o play, porque ele está com N atividades, ele tem uma dificuldade de concentração, né? Então, e às vezes a linguagem não é uma linguagem adequada. Acho que esse livro traz insights muito interessantes, né? Porque geralmente a gente tem um olhar às vezes muito paternalista sobre a pobreza de forma geral, mas essas pessoas são as melhores gestoras no fundo, porque elas sobrevivem com um valor diminuto. Então, a gente assume muitas das vezes que o conhecimento não está lá, mas está. O que você precisa é decupar esse conhecimento e trazer o elemento que está faltando. E aí a mentoria pode ser muito efetiva nisso. O desafio é escalar, mas eu acho que a tecnologia hoje pode ajudar muito. E você, de fato, trazer ferramentas. Então, acho que o livro tem um estudo interessante que mostra, por exemplo, simples diários. Ele, obviamente, ele não sabe o que é um balancete, né? E nem precisa, mas você explicar o que é entrada e saída, né? O que é um custo fixo, um custo variável, na linguagem que ele entenda, ele vai saber se apropriar disso, porque ele está vivendo isso como o ápice da sua sobrevivência. Então, o nível de atenção, de motivação é total. O que você precisa é adequar a linguagem, adequar o conteúdo e, sobretudo, o formato. E uma coisa que é muito poderosa também, acho que é um terceiro elemento, né, falando de conteúdo, formato, é a comunidade. Pessoas inseridas em comunidades que se ajudam, e a gente tem um exemplo enorme na nossa história como país, que foi o cooperativismo no agronegócio, né? Modelos cooperados, né, onde as pessoas se ajudam juntas, aprendem a fazer compras conjuntas e entender o impacto disso na sua gestão financeira, tendem a ser muito bem sucedidos, né? Então, acho que uma parte do esforço, do investimento de quem está nessa agenda que queira, de fato, contribuir, é ajudar essas pessoas nas suas comunidades. E aí, posso falar muito sobre comunidade, hoje é um tema que eu acho fascinante, é como que uma comunidade se forma e se estabelece. Por exemplo, não é à toa o fenômeno evangélico no Brasil, porque ele é altamente comunitário, as pessoas se ajudam, as pessoas estão juntas, as pessoas estão no mesmo bairro, elas compram uma das outras. Isso diz muito sobre o papel das comunidades, dos valores alinhados, da ajuda mútua, em ajudar nessa gestão financeira também, né? Muitas das vezes a pessoa prefere, mesmo que a um custo maior, por N razões, pegar um recurso de quem ela conhece e confia, do que às vezes de uma fintech que aparece do nada e oferece a um preço. Elas ficam desconfiadas, né? Muitas vezes elas perguntam, mas isso é de graça mesmo? Né? Mas não vai ter, não, vocês vão me cobrar depois, porque as pessoas estão tão enganadas, né? Tanta gente oferece coisas que na prática não funcionam, que elas preferem estar nas suas comunidades e se relacionar com pessoas das suas comunidades. Então, acho que essa tríade é muito poderosa, né? Conteúdo, formato e comunidades, para que você consiga desenhar modelos de capacitação que realmente sejam efetivos para esse tipo de indivíduo. Muito legal, muito Olha, interessante. é fascinante. Eu vou mergulhar. Vai lá? Eu quero falar da pesquisa que a gente tem na B3, mas Carol puxou o fiozinho da mentoria e da comunidade. Achei fantástico, Carol. Tem alguns exemplos, se você me permite, eu vou ajudar a trazer um case bem legal de um outro projeto que a gente tem, né?
que envolve muito também baixa renda, né? Que são as vendedoras porta a porta, né? A gente tem um estudo com uma empresa uma grande marca no Brasil, né? Tem 2 grandes marcas líderes, né? Hoje a quantidade de baixa renda que se dedica a esse tipo de atividade como complemento, eventualmente, como principal fonte de renda, é realmente marcante, né? São as revendedoras Natura, Boticário, né? E por aí vai, né? Avon. E a gente tem esse estudo que a gente observa coisa de 3.000 vendedoras, né? Em 3 territórios bem delimitados, e a gente avança justamente com a questão do uso de desconto, né? E como que elas usam o desconto para alavancar o negócio delas, né? Na linha da comunidade que Carol falou, foi interessante que nosso estudo, a gente não olha só o fato da revendedora entregar desconto. Veja que se ela entrega desconto, ela está faturando menos. Então, o faturamento tem um impacto muito grande na renda dela, né? Porque essas revendedoras, o modelo de negócio, né? Essas empresas de marca, né? Natura, Boticário, elas vendem os produtos para as revendedoras. Então, a revendedora é uma nanoempreendedora, né? E que precisa de fluxo de caixa. A gente rodou algumas entrevistas em profundidade, alguma quali, para entender melhor que, no final, vendedoras com mais experiência, elas não tentam vender para clientes que já têm uma revendedora. Então, tem um efeito comunidade de respeito, né? Aquelas que passam do limite, né, forçam alguma venda para uma cliente que já é leal a uma determinada revendedora, elas acabam sendo punidas pela comunidade. Então, assim, esse efeito comunidade mostrou é diferente quando é no varejo, né? O varejo tem aquela coisa do impulso, tem aquela coisa de eu pegar o produto, o cliente na hora pega o produto e leva, quando na verdade a revendedora pede 1, 2 semanas para entregar. Então tem algumas outras dimensões aí, mas tem um efeito de marca muito positivo, uma vez que a revendedora está num território que tem várias lojas, tá? Muito bem, então efeito comunidade. E nesse mercado de porta a porta, baixa renda, né? Carol falou da mentoria, é muito interessante como essas marcas utilizam a capilaridade, na verdade esse exército de pessoas, né, com eventos mensais, né? Na verdade é evento com base nos ciclos, que tem 15 ciclos num ano de negócio, né? Então são 15 eventos que acontecem ao longo do ano, que eles não só apresentam os produtos, mas eles usam as melhores práticas das revendedoras, né? Tem alguns franqueados e alguns gestores dessas revendedoras que acabam criando o que poderia ser um balão de ensaio para algo na linha do que você falou, que eu achei fantástico, é a mentoria, porque essas famílias elas precisam se ajudar de fato, né? E quando a gente fala, volta lá no Prahalad, né, o poder da base da pirâmide, é porque a escala é monstruosa, né? O país como Brasil, Índia, né, a África, a África do Sul, etc., o número, a quantidade absoluta, né, de pessoas que estão nessa condição é que faz a diferença para o negócio. Para Halad já falava, quer dizer, vale a pena vender para baixa renda? Vale, porque é um mercado que não está sendo acessado por nenhuma outra empresa, sim, né? Sim, perfeito. Então, assim, dá trabalho, é inadimplente, a gente não sabe lidar com eles, a gente não tem canais, produtos para poder entregar. Hoje, com as fintechs, os bancões tiveram que acordar e fazer algo a respeito, ou comprar uma fintech e incorporar no negócio. Então, assim, eu acho que o exemplo da vendedora porta a porta, que é uma nano, né, empreendedora, eu acho que talvez ilustre bem o que Carol colocou, que eu achei fantástico. Então, assim, para vocês dois, eu vou pedir uma resposta para essa questão, né? Que a gente prometeu falar da escala, né? Que eu acho que é um tema super importante, né? E esse desafio é como é que você escala essas iniciativas de impacto, né? Sem perder a adequação às realidades locais, né? Ou seja, você não pode massificar a ponto de distorcer o que seria, né, aplicável para uma realidade muito específica. Eu pergunto para vocês dois, de forma resumida, quais são os caminhos? Olha, pensando que essa massa precisa de
novas modalidades de crédito com maior flexibilidade de pagamento, conjugada com microfinanças e a parte de educação financeira, eu diria que é uma mistura de agentes econômicos, né? Eu acho que os institutos de empresas ou os institutos de forma geral podem contribuir com ações filantrópicas mais coordenadas, não cada um fazendo o seu, mas tentar coordenar esses capitais, eventualmente até em parcerias público-privadas, né? Eu acho que tem um uso importante também do dinheiro público, né? Então, hoje você vê ações como fundos garantidores, né? O Sebrae está lançando um fundo garantidor, inclusive em parceria com a Associação Brasileira de Microcrédito, a Abicred, justamente para assegurar modalidades que vão mergulhar em maior risco. Então, tirar um pouco o custo dessa entidade que concede crédito, assumindo um pouco desse custo. Então, Sebrae, governo federal, todos tentando fazer esse tipo. O BNDES trabalhando com essa agenda, uma agenda forte hoje lá. E eu acho que tem o papel da inovação, do setor privado, mas trabalhando também, por exemplo, no nosso caso, um pouco essa mescla de capital filantrópico, ajudando, por exemplo, com atores locais, como, por exemplo, os OCIPs de crédito, que têm um papel importante, né? Elas ficam muitas das vezes à margem, porque os modelos for-profit acabam tomando parte desse mercado, muitas das vezes com modelos não tão interessantes para a base da pirâmide, né? Cobrando taxas de 15% ao mês, quer dizer, valores que a gente sabe que não vão ajudar, né? O estudo aí do Dani mostra super isso. Mas, assim, tentar fortalecer atores que estão nessa base da pirâmide, que conhecem esse empreendedor com o uso do que se chama capital híbrido, né? Você doa para colchão de inadimplência e você permite que com isso sobre recurso para se investir mais em tecnologia, fazendo esse tipo de investimento híbrido, né? Então, acho que esses atores precisam se coordenar. O papel do governo é importante, porque realmente está falando de volumes gigantes, né, de recursos são necessários, e eu acho que esforços coordenados, né, acho que a gente precisa trabalhar para entender a pobreza circunstancial, porque a gente tem muitos tipos de pobreza no Brasil. Eu gosto de dizer que quando a gente ajuda de forma estruturada, de forma robusta, com método, com dados, com ações coordenadas, essa pobreza circunstancial, essas pessoas saem da pobreza. E ao sair da pobreza, elas geram emprego, elas se tornam mais resilientes, elas geram renda e isso ajuda consumo e ajuda a PIB. E aí é um ciclo virtuoso, né? Muito bom, Carol. Obrigado. Dani, Olha, considerações assim, finais? eu vou complementar, porque a Carol cobriu super Cobriu as bem. bases. E eu vou só puxar, acho que talvez uma linhazinha dessa questão da coordenação, né? Eu acredito muito na iniciativa privada como protagonista. Nesse estudo que a gente fez, veja, a gente começou, o nosso cohort lá são mais de 80 mil clientes. Tá? Após 60 meses, ficam, pasmem, 12 mil. Todo o resto saiu, seja por inadimplência, seja porque são disciplinados e preferiram, não são capazes de controlar o uso do crédito, deixa o crédito de lado. Então, se eu olho uma iniciativa privada como essa, um banco, que tem acesso a 80 e tantos mil consumidores. Isso é escalar. Então, eu não vou mandar um SMS estimulando mais consumo para aquele que já está no rotativo. E muitas empresas por aí, às vezes consciente ou inconscientemente, porque às vezes a área de comunicação de marketing não conversa com a área de responsabilidade, né, de sustentabilidade, enfim, da parte do instituto, sabe? A gente tem um papel muito importante na sociedade. E acaba que essas coisas acontecem. E acontece, é SMS sendo mandado em cima de SMS para estimular o uso, mais uso, indiscriminado. Então eu acho que esse é um exemplo pequeno, que de repente até uma IA ajuda a gente a personalizar essas ações, a realmente mandar para aqueles que deveriam receber, sabe? Ou que faz mais sentido receberem, que não está sendo feito. Então, assim, e eu estou dando um exemplo de SMS, mas a educação, mesmo que assíncrona, ou uma iniciativa de estimular essa mentoria, de identificar, sabe, aqueles que são autônomos na base lá da fintech, que oferece crédito, seja parcelado, seja rotativo, e criar um espírito de corpo,
né? Eu adorei o exemplo do Uhum, cooperativismo no agronegócio. Nossa, É poderia ser. fantástico. Sim, sim. Que não é só no agro, é Uma crédito. bela, sim. É crédito, Uhum. nas cooperativas Por de isso que elas crédito, que são cresceram muito tanto. Sim, sérias, sim, né? perfeito. Então, nesse sentido, eu acho que eu vou puxar, né, o lado do protagonismo e a importância de empresas como a Stone, por exemplo, e a Carol tá lá para a gente poder fazer diferente, e a gente tem que fazer diferente, né? Eu acho que começa pequeno e quem sabe a gente ganha e toma proporção, né? Ganha mais seguidores e gente mais entusiasmada em realmente fazer uma diferença de longo prazo. De longo prazo. Acho que o modelo mental tem que mudar do trimestre, né, para a década. De Pois é, verdade. isso tem aparecido bastante nas nossas conversas. Muito legal. Né? Obrigado mais uma vez. E eu que Infelizmente, agradeço. chegamos aqui ao fim. Maravilhoso. Daria para continuar. Muito Tenho bom. falado isso muitas vezes, mas queria agradecer a Carol da Costa da Stone e o professor Dani Claro do Núcleo de Marketing Analítico do INSPER. Muito obrigado pela conversa. Agradeço a você que nos acompanha até aqui. Fica o convite para que você acompanhe os outros episódios dessa série sobre sustentabilidade, especialmente preparada com o intuito de aproximar mercado, sociedade e academia para um debate mais amplo e profundo sobre um tema que impacta a todos nós. Muito obrigado.